Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, sétimo ano? Vamos para mais uma matéria nova aqui, nos números decimais. Número decimal. A figura nos mostra um paralelepípedo com suas principais dimensões em centímetros. Então aqui, pessoal, a gente tem um paralelepípedo, que é um cubo. Vocês podem perceber que os números estão em decimais. O que é um número decimal? É um número que possui vírgula, certo? Número que possui vírgula. Existe o conjunto dos inteiros, que são os números que não possuem vírgulas, né? Que é o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o menos 1, o menos 2 e assim por diante. Agora a gente está entrando nos números decimais, certo? Essas dimensões são representadas sob a forma de notação decimal, que corresponde a uma outra forma de representação dos números racionais. As frações decimais. Observe as frações. 3 décimos. Esse 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Esse A1 é o quantos zeros que ele tem. 4 centésimos. É 10 elevado a 2. Esse 2 quer dizer que é quantos zeros ele tem. Ele tem. Então são 2 zeros elevado a 2. 19 sobre 1000. Então, esse 10 à terceira, ou 10 ao cubo, quantos zeros ele tem? Esse 48 dividido por 10.000 é 10 elevado à quarta. Esse denominador, né, gente? Pessoal, a gente está falando do denominador. Então, esse 4 zeros aí, esse 4 quer dizer que são 4 números, existe 4 números zeros. Os denominadores são potência de 10. Assim, denominam-se frações decimais todas as frações que representam potências de 10 no denominador. Observe no quadro a representação de frações decimais através de números decimais. 1 sobre 10, se eu dividir 1 sobre 10, vai dar 0,1. Se eu dividir 1 sobre 100, vai dar 0,01. Se eu dividir 1 sobre 1000, vai dar 0,0001. Outro exemplo, se eu dividir a fração decimal 5 sobre 10, vai dar 0,5. Se eu dividir 5 sobre 100, vai dar 0,05. Se eu dividir 5 por 1000, é igual a 0,05. Então, existe a fração decimal e os números decimais, certo? Se eu dividir a fração decimal 117 por 10, é igual a 11,7. Se eu dividir 117 por 100, é igual a 1,17. Se eu dividir 117 por 1000, é igual a 0,117. Os números 0,1, 0,01, 0,001 e 1,17, por exemplo, são números decimais. Nessa representação, verificamos que a vírgula se parte a parte inteira da parte decimal. Olha, nesse primeiro exemplo aqui, existe a parte inteira. A parte inteira aqui ficou igual a 0. A parte decimal é o que é depois da vírgula. Então, ficou 001, certo? Agora tenho aqui a parte do o outro, 1,17. 1 é a parte inteira e 17 é a parte decimal. Leitura dos números decimais. No sistema de numeração decimal, cada algarismo na parte inteira ou decimal ocupa uma posição ou ordem com as seguintes denominações. Na parte inteira existem as unidades, as dezenas e as centenas. Em as partes decimais existem os milésimos,
os centésimos, milésimos, décimos, milésimos, milésimos, centésimos e décimos. Quando a leitura, lemos a parte inteira, seguida da parte decimal, acompanhada das palavras. Décimos, quando houver uma casa decimal. Então, depois de uma vírgula, se tiver, a casa é chamada de decimal. Quando eu tiver um número depois da vírgula, é chamado de décimos. Quando eu tiver duas casas decimais, depois da vírgula, a gente chama de centésimos. Quando houver três casas decimais, a gente chama de milésimos. Como décimos, milésimos, quando houver quatro casas decimais. Centésimos, milésimos, quando houver cinco casas decimais. Assim sucessivamente. 1,2 é um inteiro de 2 décimos. O exemplo de baixo, 2,34 é 2 inteiros e 34 centésimos. Quando a parte inteira do número decimal é zero, lemos a parte decimal. 0,1 é igual a 1 décimo. 0,79 é igual a 79 centésimos. Observação. Pessoal, vamos lá. Existe outra forma de efetuar a leitura de um número decimal. Veja a leitura do número 5,53. Leitura convencional, 5 inteiros e 53 centésimos. Outras formas, 553 centésimos. Outra forma, 5 inteiros e 5 décimos e 3 centésimos. Geralmente a gente fala só da primeira forma convencional, 5 inteiros e 53 centésimos. Todo número natural pode ser escrito na forma decimal, bastando colocar a vírgula após o último algarismo, acrescentar um zero. Exemplo, o 4 é igual a 4,0, que é igual a 4,00. Quando tem um número inteiro, você coloca uma vírgula e coloca um zero, não muda em nada esse zero que você coloca depois do número inteiro, certo? 75 é igual a 75,0, que é a mesma coisa que 75, é igual a 75,0. Transformação de números decimais em frações decimais. Observe-se os seguintes números decimais. Nesse 8 décimos, ou seja, 8 décimos significa quanto? 8 sobre 10. 0,65. 0,65 centésimos. O que significa? É 65 sobre 100. 5,36. 536 centésimos. Ou seja, 536 dividido por 100. 0,047. Lê-se 47 milésimos. Ou seja, 47 sobre 1000. Verifique então que 0,8, uma casa decimal. Então é um zero. 0,65 são duas casas decimais. Casa decimal é o número, é a quantidade de casas depois da vírgula. Então é igual a 65 sobre 100. Dois zeros. Duas casas decimais é igual a dois zeros. Desculpa, pessoal. Três casas depois, três casas decimais é três zeros. Assim, um número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para o numerador o número sem vírgula, dando para o denominador a unidade seguida de tantos zeros, quantos forem as casas decimais. Transformação de decimal em um número decimal. Agora é o caminho contrário. Observe as igualdades em frações decimais e os números decimais a seguir. 15 sobre 10 igual a 1 zero.
Quantas vírgulas vai ter? Vai andar uma vírgula para esquerda. Uma casa decimal. 2 zeros. 2 zeros. 31 sobre 100. Igual a 0,31. Vai andar quantas casas decimais? Duas casas decimais. Qual é 0,31? 7 sobre 1000. 3 zeros. Vai andar quantas casas decimais? 3 casas decimais. Então vai ficar 0,007. 5.825 é igual a 1000. Igual a 4 zeros. Igual a 0,58. Igual a 0,5.825. 4 casas decimais. Podemos concluir que, então, que para se transformar uma fração decimal em um número decimal, basta dar ao numerador tantas casas decimais quanto forem os zeros do denominador. Decimais equivalentes. 0,4 é igual a 0,44. Então, como eu falei, se você colocar 0 depois do número inteiro, do número, quantas casas, isso não vai alterar o valor, certo? Aí tem os exemplos aqui. Comparação de números decimais. O maior é aquele que tem a maior parte inteira. Para comparar um número decimal com o outro, eu olho a parte inteira. Exemplos. 3,4 é maior que 2,943? É, porque a parte inteira é 3 de 3,4 e a parte inteira de 2,943 é 2, então é maior, sim. 10,6 é maior que 9,2342? É, pois 10 é maior que 9. A gente olha a parte inteira. Segundo caso, as partes inteiras são iguais? É o maior aquele que tem maior parte decimal. É necessário igualar inicialmente os números de casas decimais, acrescentando os zeros. 0,75 é maior que 0,7? É. Então a gente vai igualar primeiro as casas decimais. Então, o 0,7 eu coloco um zero para comparar com o 0,75. Aí depois eu comparo a outra casa decimal. Então, aí eu olho, 75 é maior que 70? É. 8,3 é maior que 8,03? Eu igualo as casas decimais e comparo os números depois da vírgula. Igualando as casas decimais, 30 é maior que 3. Então é isso, pessoal.